Rádio Novelo. Novelo. Em 2017, o ministro do Meio Ambiente do Brasil era José Sarney Filho. Naquele ano, a Conferência do Clima da ONU foi na cidade de Bonn, na Alemanha. E o ministro estava lá, conversando com jornalistas, quando um assessor do Itamaraty sussurrou uma coisa no ouvido de uma repórter que estava na roda. Aí, ela fez uma pergunta que não estava no radar de ninguém. O Brasil vai se oferecer como sede da COP de 2019? O Sarneyzinho pareceu surpreso de ser abordado sobre o assunto. Ele deu uma desconversada, fez parecer que sim, mas não chegou a confirmar nada. Só que uns minutos depois, ele mesmo publicou no perfil dele no finado Twitter: o governo brasileiro está disponibilizando o Brasil para sediar a COP25. Era uma notícia bem bacana, porque o Brasil nunca tinha recebido um evento do tipo. Quer dizer, teve a Rio 92, que foi, na verdade, a mãe das COPs. Foi quando foi criada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. E as COPs são as conferências das partes dessa convenção. E aí, depois de 25 anos, o Brasil estava se oferecendo para sediar a COP de 2019. Mas você sabe que esse plano não deu certo, né? Isso foi em novembro de 2017. Um ano depois, Bolsonaro venceu as eleições. E antes mesmo de tomar posse, ele fez o governo Temer retirar a oferta. E esse, claro, foi só o primeiro ato do Bolsonaro contra o clima. Bom, mas corta para novembro de 2022. Lula eleito para o terceiro mandato dele, numa eleição apertada contra o Bolsonaro. E aí, também antes mesmo de tomar posse, ele fez o movimento contrário ao que o Bolsonaro tinha feito. Na Conferência do Clima daquele ano no Egito, o Lula foi recebido como um verdadeiro popstar. E foi lá que ele emplacou um bordão novo: o Brasil voltou. O recado era claro. Ele estava prometendo que o Brasil tinha voltado a fazer parte dos esforços globais para combater o aquecimento do planeta. E aí, no embalo, ele ofereceu não só o Brasil, mas a Amazônia para ser sede da COP30 em 2025. O resto é história, né? Quer dizer, a gente ainda tá fazendo essa história. Mas nessa valsa de vai ter COP, não vai ter COP, vai ter COP sim, entre os três governos teve uma coisa que se manteve igual no Brasil desde 2017. Mais tarde, naquele mesmo dia que o Sarneyzinho colocou o Brasil no centro dos debates climáticos, o país chamou a atenção por uma outra coisa. A gente foi eleito para ganhar um antiprêmio chamado Fóssil do Dia. Sabe, tipo a motosserra de ouro ou as sandálias da humildade? Quem inventou esse antiprêmio foi a Climate Action Network, que é uma rede de ONGs que acompanham bem de perto as negociações nas COPs. E enquanto a conferência está rolando, eles elegem todo dia os países que estão mais atravancando os avanços, dando para eles o tal Fóssil do Dia. É que enquanto o Sarneyzinho estava lá posando de líder climático, estava tramitando no Congresso brasileiro uma medida provisória que poderia dar R$1 trilhão em subsídios para companhias de petróleo perfurarem reservas offshore. Pois é, R$1 trilhão em subsídios para aumentar a produção de combustíveis fósseis. Justamente aqueles cuja queima é a principal causadora do problema que as COPs se propõem a resolver. Bom, a MP acabou passando com alguns vetos. E o interesse do Brasil em furar mais poços de petróleo, bom, esse continua bem firme. Não importa quem é que está ocupando o Palácio do Planalto, né? Afinal, o governo atual não está, nesse momento, sediando uma COP na Amazônia, enquanto o presidente Lula e a área energética do governo querem perfurar a foz do rio Amazonas. Eu sou Giovana Girardi e esse é o Tempo Quente Esquenta para a COP30. Uma coprodução da Rádio Novelo, da Agência Pública e do Observatório do Clima. Se você tá por aqui, talvez você já tenha ouvido a primeira temporada do Tempo Quente, o podcast original que a Novelo lançou em 2022. A gente investigou as forças políticas e econômicas que faziam com que o Brasil, que era para ser uma potência ambiental, estivesse perdendo o bonde da história, deixando os brasileiros desprotegidos nessa crise climática. Já faz 3 anos que o Tempo Quente foi ao ar. E eu queria poder te dizer que de lá pra cá tudo melhorou.
que a gente está bem encaminhado na transição para uma matriz energética livre de combustíveis fósseis, que a gente zerou o desmatamento, que as nossas cidades estão adaptadas para eventos climáticos extremos. Pois é, muita coisa mudou, mas os lobbies, o lobby do carvão, o lobby do agro, o lobby do petróleo, esses continuam bem poderosos. Verdade que isso não é uma exclusividade nossa. No mundo todo, tem muita gente jogando contra uma ação climática efetiva. Para começar, um dos jogadores mais importantes resolveu pular fora. Sim, eu tô falando dos Estados Unidos. Porque desde que Trump foi reeleito, ele botou a bola debaixo do braço e tirou o país mais poderoso do mundo do jogo. Tem também os países que têm petróleo e não querem largar o osso. Fora que ninguém tá muito afim de colocar dinheiro na mesa para ajudar os países mais pobres a fazerem a transição energética. Além do que, tá todo mundo meio com o pé atrás. Porque a qualquer momento pode eclodir uma guerra de maiores proporções, né? Bom, é nesse climão que vai acontecer em novembro, em Belém, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30. Se representantes de quase 200 países conseguirem mesmo vir para cá, apesar de todo o rolo das hospedagens, eles vão ter que lidar com esses elefantes na sala. É sobre esses desafios que a gente vai tratar nessa temporada especial do Tempo Quente, Esquenta para a COP30. Que vem num formato diferente da primeira temporada, você vai perceber. Nesse Esquenta, a cada episódio eu converso com alguém que vai ajudar a gente a entender alguns dos principais enroscos que a gente tem pela frente. Enroscos que talvez não só a COP30, mas as conferências do clima de um modo geral não têm conseguido resolver sozinhas. Só que ainda ninguém encontrou um jeito melhor pra gente fazer isso, né? Nesse primeiro episódio, a gente vai falar daquele que talvez seja o ponto mais crucial desse debate. A humanidade tem realmente como fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis? Para tentar responder essa pergunta, eu converso com o historiador Luiz Marques. O Luiz trabalhou durante a maior parte da carreira dele com história da arte na Unicamp. Mas nos últimos 20 anos, ele vem mergulhando em coisas bem mais contemporâneas, como as crises socioambientais. Ele é autor de vários livros sobre o assunto: Capitalismo e Colapso Ambiental, O Decênio Decisivo e o mais recente deles, Ecocídio. E uma das ideias que o Luiz propõe nos livros é que o único jeito de tirar a gente dessa encrenca é promover uma ruptura no modelo econômico. Ele aborda a dificuldade que a gente tem de se livrar dos combustíveis fósseis a partir de análises de campos muito diferentes, como a geopolítica, a economia, a história e até a cultura. São livros bem interessantes. E partindo dessa análise do Luiz, eu queria também entender como é que esse embate se dá dentro das COPs. Então eu chamei mais uma pessoa para esse papo, a Fernanda Carvalho, que é ativista ambiental e líder global em política climática e energética do WWF. A Fernanda acompanha as COPs desde 2007. Essa temporada especial do Tempo Quente foi patrocinada pelo Fundo Casa Socioambiental, pelo Greenpeace e pelo Médicos Sem Fronteiras. A gente vai fazer um intervalo curtinho e eu já volto com o Luiz Marques. Professor, a gente sabe, né, que o mundo precisaria estar fazendo nesse momento é reduzir drasticamente a sua queima de combustíveis fósseis, né? E quando a gente pensa em transição energética, acho que por muito tempo também se ficou num debate muito técnico da coisa, tipo, será que a gente tem uma alternativa energética para o petróleo, né? As fontes renováveis, elas vão dar conta do recado? E quando elas, enfim, se mostraram baratas, aí a gente começa a discutir de outro jeito, né? Não, mas elas não são estáveis, ou vão levar uma perda de emprego, ou países que são totalmente dependentes de petróleo não têm alternativas econômicas. Então, vai ficando difícil, de fato, a gente ter um plano para sair dos combustíveis fósseis, até que finalmente, na COP28, 2 anos atrás, em Dubai, pela primeira vez, né, por incrível que pareça, quase 30 anos de COP, aparece ali a menção à transição para longe dos combustíveis fósseis. Esse eu acho que é o grande elefante na sala, né? A coisa que realmente precisa ser resolvida e a gente não vê isso avançando muito mais do que está escrito lá no documento de Dubai. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor, e que eu acho que é um pouco o fio condutor que eu quero levar aqui na nossa conversa hoje, é essa: a humanidade tem mesmo como fazer essa transição para longe dos combustíveis fósseis? Olha, então, é como se um paciente que tivesse
prestes a ter uma cirrose hepática, e o médico o advertisse disso, ele falou assim, mas eu tenho mesmo que parar de beber? É a mesma questão, quer dizer, nós temos que sair, não é uma questão de opção. Não estou nem perguntando se é uma opção, mas se a gente consegue, né? Acho que é mais nesse sentido, se a gente tem condições de fazer. Então, não é um meteoro, né? Se fosse um meteoro, não teria jeito. Não é um meteoro, somos nós. Então, a gente tem condições. Nós temos a tecnologia para isso. Nós somos a única civilização que sabe que vai colapsar, que está colapsando, entende as causas desse colapso, tem tecnologia para mudar de trajetória, mas não estamos mudando. Então, quando você me pergunta se nós podemos fazer isso, nós podemos fazer isso. Nós temos as condições políticas para fazer isso? Talvez não. Aí há uma margem de incerteza que caberá a cada um que é mais otimista ou mais pessimista considerar, né, o tamanho dessa margem. No momento, nós estamos apenas acelerando em direção a um colapso cada vez mais difícil de você atenuar. Já não digo mais evitar, porque ele é inevitável, mas nós teríamos condições ainda de evitar os seus piores cenários, portanto, de atenuá-lo, à medida que nós o atenuamos, aumentariam as chances de adaptação àquilo que nos aguarda. Então, a resposta é sim, nós podemos, mas nós não estamos fazendo aquilo que é necessário para efetivamente viabilizar isso. A gente sabe quais são os caminhos. As tecnologias estão postas, as evidências de que a gente precisa sair dos combustíveis fósseis são muito claras, né? Acho que a ciência é toda muito clara sobre o impacto do aquecimento global, mas eu vejo isso, assim, que a gente ainda não está fazendo esse movimento. O ano passado, quando eu estive em Baku, eu fiquei muito impressionada como a questão do combustível fóssil para eles, além de econômica, ela é muito cultural. Ele está realmente nas raízes culturais. Você vê um orgulho, né, das pessoas em relação aos combustíveis fósseis. E, por outro lado, a gente tem, né, o senhor até vai descrevendo no seu livro mais recente, O Ecocídio, os números, né, como a gente vê que assim, a gente só tem um aumento da produção de combustíveis nos últimos anos e os planos ainda são, né, de aumentar os combustíveis. Então, acho que considerando todas essas questões tão intrínsecas, né, acho que é um pouco essa minha angústia, até inquietação quando a gente fala realmente que horas a gente vai conseguir sair dos combustíveis fósseis, né? Eu compartilho inteiramente a sua angústia, e eu me lembro bem do discurso do presidente do Azerbaijão, na abertura da COP, agradecendo a Deus por exatamente o Azerbaijão ter tantos recursos, entre os quais o petróleo, etc, etc. It's a gift of the God. Every natural resource, whether it's oil, gas, wind, sun, gold, silver, copper. Então, há claramente um vínculo muito forte. Quer dizer, nós temos hoje os Estados Unidos, a Rússia, a Arábia Saudita, o Irã, são os países que produzem a grande maioria do petróleo mundial. O Brasil é o 8º maior produtor de petróleo, tem planos para se tornar o 4º maior produtor de petróleo, esse é um documento que está consignado no Ministério das Minas e Energia, e, portanto, nós temos uma decisão muito claramente tomada de aumentar a produção de petróleo, gás e carvão. A própria Agência Internacional de Energia faz as suas previsões, que em geral são muito otimistas, e mesmo essas previsões muito otimistas em relação ao abandono dos combustíveis fósseis, e elas são, a meu ver, de pouca credibilidade, mas mesmo que elas sejam verdadeiras, né, eles falam em um aumento, uma continuação da produção de petróleo e de gás, aumento até 2030 e até 2050 uma diminuição de apenas 4 pontos percentuais. Quer dizer, isso não muda absolutamente nada, tá certo? Não tem nenhuma relevância para aquilo que nós precisaríamos fazer. O que a ciência nos diz é que nós precisamos diminuir as nossas emissões de gases de efeito estufa em 48% até 2030. Só um complemento aqui. O IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, apontou no seu último grande relatório que para a gente ter alguma chance de limitar o aquecimento global em 1,5 graus, o mundo precisa reduzir as emissões de CO2 em 48% até 2030, na comparação com os níveis de 2019. Mas se a gente pensar em todos os gases de efeito estufa, a redução necessária é de 43%. Ora, isso é completamente impensável, mantida a estrutura básica de funcionamento da economia globalizada. Nós podemos fazer? Sim, nós podemos sair dos combustíveis fósseis.
se e somente se houver uma ruptura civilizacional. Quer dizer, dentro dos marcos da governança global ou da desgovernança global, não há a menor chance de que nós consigamos, em primeiro lugar, chegarmos ao pico e depois decrescer de uma maneira muito forte, muito abrupta e muito assim continuada e sustentada até 2030 e depois até 2050, de maneira a atingir aquilo que ilusoriamente se fala, né, a neutralidade de carbono, ou seja, as emissões líquidas de carbono sejam zeradas. Isso não tem a menor possibilidade, mantida a engrenagem da economia globalizada atual. Isso quem falava já em 2013 era o Yves Deboer. O Yves Deboer foi o secretário-geral da Convenção Quadro das Nações Unidas, né, sobre as mudanças climáticas, na COP15, em Copenhague, em 2009, e ele exatamente renunciou, dado o fracasso dessa COP. E em 2013, ele faz uma entrevista que me marcou muito, onde ele declara, olha, para que haja possibilidade de nós contermos o aquecimento global em 2 graus Celsius, daqui a 2 anos, na COP de Paris, é preciso desmantelar a economia global. To shut down the global economy. Essa era a expressão inglesa que ele fala. Bom, desde então, né, estamos falando de 2013, passados então mais de uma década, nós não apenas não fizemos isso, como estamos aumentando cada vez mais o volume da produção e da comercialização. É preciso desmantelar a economia global. Fica com essa imagem na cabeça que a gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já. Antes do Luiz Marques explicar como é que ia funcionar esse tal desmantelamento da economia, eu quero trazer para a conversa a Fernanda Carvalho. A Fernanda, só lembrando, é líder global em política climática e energética do WWF, que é o Fundo Mundial para a Natureza. E ela tem acompanhado de perto como isso tudo tem se desenrolado dentro das COPs. Tem uma coisa curiosa dessas conferências que é, se a gente pensar no que significa combater a crise climática, os países que estão lá reunidos deveriam, em tese, estar promovendo mudanças, né? Eles deveriam estar trabalhando para minimizar a nossa dependência dos combustíveis fósseis, para mudar a forma como a gente encara o que é desenvolvimento, e para dar uma guinada nesse trajeto que o planeta está seguindo em direção a um aquecimento insustentável. Mas na real mesmo, os países estão o tempo todo tentando mudar o mínimo possível, ou adiar ao máximo a mudança. Quer um exemplo? Foram necessários 28 anos de negociações para um documento final de uma COP fazer um chamado ao fim dos combustíveis fósseis. Em Dubai, em 2023, foi feito o primeiro balanço global do Acordo de Paris, ou o Global Stocktake. Ao longo dessa temporada, você vai ouvir os nossos entrevistados se referindo a esse balanço das duas formas. É a mesma coisa, tá? A ideia era mostrar quão longe os países estão do objetivo principal do Acordo de Paris, que é o de conter o aquecimento global do planeta a bem menos de 2 graus, preferencialmente ficando em no máximo 1,5 grau. E bom, eles viram que no ritmo que a gente estava seguindo, a gente estava bem longe disso. Daí eles listaram várias coisas que deveriam ser perseguidas para colocar o planeta no trilho correto. E aí finalmente estava lá. Fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis. Mas vamos para Fernanda. A questão da economia dos combustíveis fósseis é a questão que pesa, né? Primeiro, da segurança energética, né? Dos países terem que garantir que vão ter suprimento de energia para poder funcionar enquanto os países, para as economias funcionarem. Isso foi sempre um determinante, né? Do comportamento dos países e do seu comportamento em política internacional. Mas na COP28 a gente tem realmente, né, uma vitória super significativa, que é a questão da transição, né, dos combustíveis fósseis para os renováveis ou para longe dos combustíveis fósseis, que é uma terminologia que o pessoal também usa em português, aparece nessa decisão da COP28, atrelada à questão de energia e de forma justa e ordenada. Então, isso é como isso aparece na COP28. Mas, realmente, durante todas essas COPs, essa foi uma questão que não foi discutida,
os países, né, com interesses nessa questão se articularam muito bem para não deixar que essa discussão aparecesse, e aí ficou atrelada a esses grandes compromissos da convenção, mitigação, adaptação, financiamento. Então, por isso, esse Global Stocktake é tão importante, é uma conquista tão grande. Desde 2023, que a gente está tentando manter, está tentando repetir essa linguagem, tentando fazer com que compromissos se desenvolvam a partir daí, que é o que a gente tem na mesa, né? E a COP30 é um momento crucial nesse sentido. A Fernanda disse que desde 2023 a gente está tentando repetir essa linguagem. Porque logo depois da COP28, alguns países petroleiros meio que se arrependeram de falar em transição para longe dos combustíveis fósseis e começaram a argumentar que não era bem assim. O que vem depois de 2023 é uma batalha interpretativa, né? Eu acho que os países estavam ali nos Emirados Árabes, que também são um país importante nessa conversa de petróleo, né? E ali era importante, né, que a partir desse momento super importante do ciclo de ambição, saísse um sinal claro, um sinal político de que o mundo quer resolver a questão climática, né? Então, acho que foi nesse sentido que a decisão foi tomada, e o artigo que fala disso, que é o artigo 28 do Global Stocktake, ele traz uma lista de coisas, ele não fala só de transição para longe dos combustíveis fósseis de uma maneira justa, ordenada e equitativa. Ele fala de triplicar os renováveis, duplicar a eficiência energética. Então, ali tem várias opções. Então, algumas partes tentaram passar essa mensagem de que aquilo ali é um menu de opções, é, na verdade, diretriz, tudo é nacionalmente determinado, que é realmente a lógica do Acordo de Paris, e a gente vê isso refletindo até hoje, 2 anos depois. Nas COPs, é tudo na base do consenso. Ou seja, para alguma coisa ser decidida, todo mundo tem de concordar com ela. Todos os 198 países que fazem parte da Convenção do Clima da ONU. Quer dizer, claro que isso tem um lado super positivo, que uma decisão tomada por 198 países é super legítima, mas também dificulta você conseguir decisões mais claras e mais incisivas, né? Por isso que a gente fica muito nas diretrizes que podem ser interpretadas como superficiais. É difícil ir no coração dos problemas e tratar de detalhes. A gente precisava de mais e com mais urgência. Nessa questão dos combustíveis fósseis, eu acho que é uma questão imensa e tenho dúvida se é a Convenção do Clima que vai resolver. Eu acho que ela tem um papel, mas acho que a gente vai ter que evoluir para uma discussão social maior do que isso. Eu gosto, por exemplo, dessa ideia, dessa iniciativa de um tratado de não proliferação dos combustíveis fósseis. Acho dificílimo acontecer, né, e essa discussão chegar no nível de ONU. Então, acho que a Convenção de Clima seria ali, digamos, o centro de um sistema solar, mas você precisa de outras coisas e outras discussões em outras esferas, porque o problema é grande, né? A gente vê que tem países que dependem disso. Na América Latina, como tem essa questão também das grandes empresas estatais de petróleo, é uma questão de orgulho, né, de geração de emprego. Você tem ali famílias, né, que trabalham na indústria petroleira ou famílias que trabalham na indústria do carvão na Europa. Então, tem toda uma questão também de mercados de trabalho constituída ao redor, né? Então, acho que a gente pode ter os sinais vindo ali da Convenção de Clima, mas a gente vai ter que trabalhar várias outras dimensões. Então, eu acredito no sistema internacional mesmo, né? A gente vai ter que ter uma solução sistêmica para isso, porque é super difícil, né? Resetar o sistema, mas é isso que vai precisar ser feito. resetar o sistema. Era exatamente essa a tese do Luiz Marques, né? De que o sistema capitalista é incompatível com a sobrevivência do planeta. Quer dizer, a gente precisa mudar o capitalismo. O senhor pode explicar como a gente conseguiria fazer isso? Nós sabemos o que nós podemos fazer, o problema é nós não sabermos como fazer, né? Então, o que significa sair do capitalismo? Bom, sair do capitalismo é uma coisa muito simples no papel e na definição, né? Significa rumarmos para uma economia cuja razão de ser não seja a sua própria expansão, mas, ao contrário, ser uma economia que esteja adaptada àquilo que dizia o artigo 2, o objetivo da Convenção 4,
ou seja, evitar uma interferência antrópica perigosa no sistema climático, poderíamos dizer no sistema Terra, de forma geral. Para que isso seja possível, viável, etc., nós temos que pensar num outro modelo. Não é um modelo econômico, é um modelo civilizacional. É um modelo muito mais amplo do que simplesmente mudar a economia, é mudar a forma como nós vemos o mundo. A forma como nós vemos o mundo é dada pelo fato de que o não humano é um recurso para o humano. Então, aquilo que é o não humano, ou seja, os minerais, os vegetais, os animais, etc., etc., são para nós como um meio está para o seu fim. Isso é aquilo que possibilitou o capitalismo. É a ideia, portanto, que nós podemos chamar de antropocentrismo. Ora, o que nós temos que fazer em termos de ruptura civilizacional é entender que nós somos uma espécie entre outras, nós temos que participar desse concerto interdependente de espécies de uma maneira que não agrida, inclusive, a nossa dependência deles. Se nós quisermos continuar dentro do antropocentrismo, nós poderíamos raciocinar da mesma maneira, dizendo o seguinte: dessa maneira, nós mesmos não sobrevivemos. Então, se o mais importante é a humanidade, ainda assim nós chegamos à mesma conclusão. Não é provável, em todo caso, que nós consigamos nos adaptar a um planeta 2 graus Celsius mais quente do que o período chamado pré-industrial, 1850 e 1900, porque está demonstrado que nos últimos 2,5 milhões de anos, ou seja, esse período geológico chamado Quaternário, a Terra nunca esteve 2 graus Celsius mais quente, na média global, do que o período pré-industrial. Ora, a nossa espécie tem 300 mil anos. Nós estamos falando de uma escala de tempo de 2,5 milhões de anos. Um ajuste aqui que veio da checagem. De acordo com o IPCC, o período atual é o mais quente do planeta em 125 mil anos. Ainda assim, o argumento do professor Luiz Marques faz sentido. A espécie humana não está exatamente acostumada com essas altas temperaturas. Nós não sabemos, não temos na nossa memória nem histórica, nem arqueológica, nem biológica, condições de saber se nós somos capazes de viver nesse mundo de 2 graus Celsius. Ora, 2 graus Celsius é aquilo que nós vamos sofrer daqui a 15 anos. Já está vindo, o sistema climático tem uma inércia e, portanto, nós já sabemos que 2 graus Celsius, mantida a atual trajetória, são inevitáveis. Nós vamos para 3 graus Celsius, no final, provavelmente, do terceiro quarto do século. Nenhum cientista que você questione dirá que 3 graus Celsius é uma temperatura média na qual nós podemos nos adaptar. Tá certo? Então, as pessoas que nasceram na geração dos meus filhos, ou seja, elas terão exatamente então 50, 60, 70 anos, elas não vão estar no mundo habitável. E nós já vemos isso acontecer em várias latitudes do planeta muito fortemente. Se pegarmos a Europa, tá certo? Que é um continente dotado de muita infraestrutura, com condições, portanto, de adaptação maiores do que em outras regiões do mundo, e nós vemos que em 2022 houve 61 mil mortes causadas diretamente por excesso de calor. Em 2023, 47 mil mortos. Nós temos mais de 100 mil pessoas que morreram em 2 anos por excesso de calor. Hoje nós estamos vendo no sul da Europa temperaturas que excedem 41, 42, 43 graus, e nós sabemos que por volta de 45, 46 graus Celsius, toda a maquinaria de enzimas da fotossíntese começa a emperrar, ela não funciona mais, nós não temos fotossíntese nesse nível de temperatura. Ora, nós somos uma espécie que depende existencialmente das plantas, então não precisa ser um cientista para entender isso, certo? Basta ter um mínimo de bom senso, basta ler o jornal para entender que nós não somos capazes de nos adaptar em termos de agricultura, de capacidade de regulação térmica dos nossos organismos. É muito simples a nossa capacidade, a gente transpira, é isso que a gente sabe fazer para liberar calor, tá certo? Não é ciência complicada, qualquer pessoa como eu, que não tem formação científica, é capaz de entender isso. E se eu sou capaz de entender isso, todo mundo é capaz de entender, entende? Porque eu não tenho nenhuma formação de física, química, de biologia, nada disso, eu sou um cara que vem das ciências humanas. E é isso que mais me intriga, sabe, Giovana, que é o fato de que, de alguma maneira, nós sabemos, isso é um conhecimento bastante difuso, desde os anos 70, pelo menos, e nós não estamos sendo capazes de agir em conformidade com aquilo que nós sabemos. Não é falta de conhecimento, né? É outra coisa, né, que está em jogo aqui, né? Não é isso. Exatamente. Claro que a gente tem negacionismo, claro que a gente tem uma série de forças atuantes aí para que não haja uma ação climática, mas
Não é por não saber, né? E, professora, a gente está aí às vésperas, né, do Brasil receber uma conferência do clima, e tem um trecho, acho que do seu livro mais recente, que o senhor fala: nenhuma COP, desde a primeira em 95, teve qualquer influência sobre a curva de queima de combustíveis fósseis, sobre o desmatamento e, portanto, sobre o aquecimento. De fato, né, a gente vê que até hoje teve muito pouco efeito. Desde o Acordo de Paris, a concentração de gases de efeito estufa só fez subir, né? Já batemos o ano passado o limite do 1,5 grau, né, que era o desejado. Se a gente olhar o copo meio vazio, é isso que a gente vai ver, né? Se a gente olhar o copo meio cheio, eu normalmente não sou a pessoa do copo meio cheio, mas se a gente olhar, a gente ainda pode dizer que, assim, antes do Acordo de Paris, por exemplo, a ciência previa que até o fim do século a gente podia bater 4 graus, né, considerando a trajetória de aquecimento que a gente vinha experimentando, e agora, com as metas climáticas, se todas elas forem cumpridas, a gente chega a 2,7. Ainda um inferno, eu sei, mas será que a gente consegue olhar um pouco o copo meio cheio, assim? A gente tem algum caminho sendo trilhado, ou o senhor não vê isso, assim, a não ser que tenha realmente essa ruptura muito dramática, não vai ser isso aqui que está se fazendo nas COPs que vai chegar a algum lugar? Olha, Giovana, para falar em copo meio cheio, a minha esperança é a constatação de que o comportamento das sociedades é imprevisível e, portanto, nós podemos mudar. E, de fato, se você olhar um pouco o passado, você vê que as grandes mudanças não foram previstas e, portanto, nós podemos fortemente afirmar, com muita convicção, de que o futuro não está dado. Agora, quando você fala uma passagem de 4 graus Celsius para 2,7, existe um truque nessa mudança, que é a ideia do sequestro do CO2 da atmosfera. Estava escrito de forma muito subentendida nos relatórios anteriores, e agora está mais explícito, é a ideia de que a partir de 2050 nós começaríamos então a retirar CO2 da atmosfera de maneira efetivamente então a que esse overshoot de 1,5 graus Celsius, ou seja, a ultrapassagem desse nível de aquecimento começasse a voltar e nós pudéssemos então conter o aquecimento em 2,7 graus Celsius. Não existe essa tecnologia. Ela existe apenas numa escala ainda muito irrisória. Quais são as estimativas que os cientistas publicam nas revistas Nature, Science, etc., é de que nós teríamos que retirar alguma coisa da ordem de 10 bilhões de toneladas de CO2 por ano, todos os anos, até 2100, a partir de 2050. Ora, isso é, mais uma vez, pensamento mágico. Quem fala em pensamento mágico é um artigo muito importante que foi publicado na revista Nature. This is magical thinking. Não existe tecnologia capaz de sequestrar nessa escala CO2 da atmosfera, que é aquilo que está sempre subentendido nas projeções de que nós vamos conter o aquecimento global em alguma coisa abaixo de 3 graus Celsius. É evidente que as tecnologias podem evoluir, elas evoluem em geral, mas não nessa escala. O Kevin Anderson, por exemplo, que é um grande cientista da Universidade de Manchester, fala que isso é uma desonestidade intelectual dos cientistas. Há uma entrevista que ele faz com o Johan Rockström, que é um grande cientista também, e ele fala: nós não estamos falando a verdade para o público ao afirmar que nós podemos sequestrar no nível requerido para chegarmos a esse nível de aquecimento global, que já é, como você disse, imenso. Então, nós estamos claramente caminhando para 4 graus. Da mesma maneira que era previsto antes, desde 1992. Tem como reverter esse caminho? Eu acho que não tem, no sentido em que nós não estamos admitindo a premissa que permitiria acreditar na existência dessa alternativa. Quer dizer, não é possível que um sistema econômico e que uma sociedade baseada na ideia da expansão possa existir dentro de um planeta que não se expande junto com ela. A velha frase do Kenneth Boulding, um economista, dizendo: quem acredita que qualquer coisa possa crescer indefinidamente num sistema limitado, ou é um louco ou é um economista. Se você acha que a razão de ser da economia é aumentar o PIB, então não tem como achar que existe uma possibilidade de sair desse sistema, porque nós já, desde os anos 70, a famosa pegada carbono da humanidade, não é, etc., nós já sabemos exatamente que nós precisamos hoje de 2 planetas para conseguir manter essa trajetória de crescimento contínuo. Então, o que vai acontecer? Isso eu posso afirmar, sem ter bola de cristal, é que nós vamos chegar no momento em que nós vamos decrescer na marra. É um pouco cômico, né?
Porque toda vez que você vê uma premissa, eles falam assim, em 2024 nós vamos crescer apenas 0,5, 1, 1,5, mas em 2026 nós vamos crescer um pouco mais. Eu aposto com você que se você me achar uma frase em que eles digam, nós vamos crescer em 2025 X e em 2026 menos, eu pago um chopp para você. É sempre a mesma coisa, a ideia de que dessa vez nós não vamos crescer tanto, mas o ano que vem nós vamos crescer mais. Então essa é a premissa. Quando o PIB, a economia brasileira, não cresce a partir de um certo nível, a imprensa cai matando, dizendo é o PIBinho, nós temos que crescer, é o PIBinho, etc., como se o PIBinho fosse assim, uma doença mortal. É exatamente o contrário, ou seja, até os anos 70, 80, o crescimento trouxe benefício. A partir dos anos 80, mais ou menos, até a grande crise de 2008, 2009, os benefícios e os malefícios se contrabalanceavam um pouco. Os malefícios aumentavam, mas ainda havia benefícios. A partir da crise financeira de 2008, das subprimes, etc., nós temos claramente a percepção de que os benefícios trazidos pelo crescimento econômico são cada vez mais contrabalançados e mais neutralizados pelos malefícios que eles trazem. Mas nós não saímos desse paradigma. Se nós continuarmos nesse paradigma, nós vamos continuar condenados àquilo que nós sabemos que nós vamos sofrer. Isso é uma das coisas que é basilar, por exemplo, da própria Convenção do Clima, né? Quando a Convenção, lá na sua origem, diz que todo mundo tem que combater as mudanças climáticas, mas que temos responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é porque a gente está prevendo que, claro, todo mundo tem que agir contra as mudanças do clima, mas tem uns que provocaram ela desde a Revolução Industrial, e obviamente eles são mais responsáveis pelo problema, mas então os países em desenvolvimento tem que ter a chance de continuar crescendo, né? E eu acho que esse é o momento que a gente tá, todo mundo quer continuar crescendo, né, professor? Por um lado, você tem uma questão até de justiça, obviamente, você pegar um país como a Índia, que tem não sei quantos milhões da população ali ainda sem acesso à energia, então é óbvio que você tem que garantir essa energia para as pessoas, enfim, mas a chavinha ainda é essa, né? Tem que crescer para ter o desenvolvimento. E falando desse decrescimento, o senhor comenta, né, que ele vai vir, porque não vai ter jeito, mas o senhor fala que para funcionar, o que poderia ser uma coisa boa é se esse decrescimento fosse planificado e democrático. Eu acho que é justamente esse contrário, né? Todo mundo quer continuar crescendo, ninguém quer todo mundo decrescer, né? Então, é quase uma utopia, né, professor? Realmente, como que a gente chegaria nisso, né? É sem dúvida uma utopia ou alguma coisa que é muito fácil caracterizar como algo irrealista. Mas veja, se nós pegarmos o impacto ambiental das sociedades, nós vemos que tem uma porcentagem majoritária da população mundial que está abaixo do nível de subsistência ou, no máximo, no seu nível de subsistência, que não tem acesso àquilo que você estava dizendo, não tem acesso à energia, não tem acesso à infraestrutura sanitária, não tem acesso a nada. A luta deles é para garantir a refeição do dia seguinte, na melhor das hipóteses. Essa população é a maior parte da população mundial. Outro ajuste da checagem aqui. Quase metade da população mundial, 44%, vive abaixo do nível da pobreza. 46% não tem acesso ao saneamento. Os dados são do Banco Mundial e das Nações Unidas. Se ela tiver acesso, se ela tiver mais consumo e se ela tiver acesso à infraestrutura, o impacto ambiental delas diminui. É claro, eles não vão jogar os dejetos no rio, eles vão ter uma infraestrutura sanitária, eles vão ficar menos doentes, eles vão estar melhor alimentados, eles vão ter acesso à cultura, eles vão ter, portanto, sobretudo as mulheres, vão ter os seus direitos de reprodução assegurados. Se você dá à grande maioria da população mundial essas condições, o impacto ambiental delas diminui. O problema não é, portanto, 70%, 80% da população. O problema são os 20%. A gente pode discutir qual é a porcentagem, mas se você olhar a pirâmide que é anualmente publicada, antigamente era pelo Credit Suisse, agora publicado pela União do Banco Suíço, a UBS, aqueles bancos suíços, eles têm um relatório anual chamado Global Wealth Report, né? Um relatório sobre a riqueza global. O relatório, de 2025 relativo a 2024, mostra que 1,5% da população adulta do planeta detém quase 50% dos ativos mundiais. E se você pegar a base da pirâmide, digamos, alguma coisa da ordem de 50% da população adulta mundial, que detém ativos da ordem de 4, 5%.
Então, os níveis de desigualdade a que nós chegamos hoje, eles são completamente sem precedentes. Em nenhum momento da história da humanidade nós tivemos esse nível de desigualdade social. Então, quando se fala em decrescimento ou crescimento, me parece uma discussão relativamente mal formulada. Nós devemos crescer onde esse crescimento diminui o impacto antrópico sobre o sistema Terra. E nós não podemos crescer mais onde ele aumenta. Agora, para que isso seja possível, é preciso que haja uma redistribuição do poder político. E por isso nós voltamos mais uma vez à questão da ruptura civilizacional. As tomadas de decisão não são baseadas na ideia da diminuição do impacto antrópico sobre o sistema Terra. E é disso que nós precisamos. É exatamente disso que nós precisamos. E eu entendo também que isso pressupõe, né, esse reequilíbrio aí das forças, esse reequilíbrio dos recursos, inclusive, depende de também alguns falarem, tá, aqui já tá bom, preciso de mais, né? E isso é que eu não vejo, né? Você vai lá e vê a Arábia Saudita, que é riquíssima de petróleo, mas ela fala, bom, mas eu só tenho isso aqui. Agora, a Rússia está disposta, os Estados Unidos estão dispostos, e aí você sempre fica nessa briga que parece intransponível, né? E é exatamente isso, enquanto todos os indianos precisam ter energia, talvez os americanos devessem diminuir, né? Diminuir o seu consumo, diminuir tudo. É essa conta que não vejo como, né? A não ser com um colapso mesmo, né? O pós-colapso ali, né? Eu não sei qual é o nível de colapso que seria necessário para que isso desencadeasse uma mudança realmente importante. Exatamente, inclusive pelo que você disse, né? O negacionismo é hoje uma máquina muito bem azeitada, financeiramente nutrida por enormes corporações, etc. Portanto, o negacionismo tem hoje um vigor talvez maior do que jamais teve. A capacidade que nós temos de aprender com o sofrimento, talvez ela seja relativamente limitada. Não sei. No nível atual do sofrimento, aparentemente a ficha não caiu. Então, eu tenderia a apostar mais na ideia de uma organização política, uma capacidade de organização política, uma capacidade de ser proativo e não de ser reativo em relação ao colapso, que surtiria um maior efeito. Claro que nós estamos muito longe disso, muitíssimo longe, mas existem sintomas que são interessantes. Né? Se você pegar, por exemplo, no Brasil, a presença política dos indígenas no Brasil hoje, ela é infinitamente maior do que ela era 25 anos atrás. A mesma coisa nós podemos dizer das organizações quilombolas, dos negros, das mulheres. Então, nós vivemos uma sociedade em que está tudo muito interligado. O patriarcalismo, o machismo, o homem branco, o conceito de sucesso e de fracasso, a relação que as pessoas têm com o imaginário da riqueza, etc, etc. Isso está, de alguma maneira, sendo minimamente minado. Quando uma figura indígena consegue chegar à comunicação de massas e falar, olha, nós somos uma outra civilização, nós temos um outro princípio, como o Krenak, por exemplo, nós temos uma outra ideia do que é habitar o mundo, do que é pisar, né, pisar leve no mundo. Nós nunca tínhamos ouvido falar nisso. Não é que o fato de estarmos ouvindo agora mude muito, mas se você pensar um pouco, a força de ideias diferentes do Ocidente talvez hoje seja maior do que ela jamais foi. Se você pegar a ruína do socialismo no século XX, havia uma ideia de alternativa ao capitalismo. Essa ideia desapareceu com o fracasso da experiência socialista do século XX. E que se criou uma espécie de vácuo. Então, o capitalismo era aquilo que era triunfo final. E hoje, de novo, essas fissuras na ideia de que o capitalismo seja um sistema inevitável, não diria nem benéfico, mas inevitável, ela começa a ser colocada em causa por setores que são setores pequenos da sociedade, mas que têm um impacto, ao meu ver, ideológico muito maior do que jamais tiveram. Então, é por aí que eu me agarro, sabe, Giovana? Para não jogar a toalha, entende? Mas olhando o cenário atual geopolítico que a gente tem, qual que é a perspectiva que o senhor consegue ter em relação à corrida contra a crise climática, né? Vendo o decênio e vendo o ecocídio, eu tive a impressão que no decênio talvez o senhor tivesse um pouco mais otimista, e o livro ele é do começo de 23, né? Que eu acho que era um momento geopolítico bastante diferente, né? Ainda era começo da gestão Lula, eu acho que a gente, né, no Brasil tinha uma expectativa até
mais alta, né, do que eu acho que ele conseguiu entregar. Ainda era Biden nos Estados Unidos, a gente tinha a guerra Rússia-Ucrânia, mas a gente ainda não via um risco de uma guerra nuclear, como eu acho que a gente vê hoje, né? Então, a minha sensação foi que o senhor estava um pouquinho mais otimista. E quando vem o ecocídio, logo no começo do livro eu falei, nossa, é uma porrada atrás da outra aqui, né, de dados, de informação. E me pegou muito quando o senhor cita um dado especificamente que eu queria comentar aqui, né, de que como a população global entre 1950 e 2024 multiplicou-se por 3,3 vezes e o consumo de combustíveis fósseis multiplicou por quase 8, menos tempo, né, desde 1980. E aí o senhor então sentencia, né, não há uma transição energética à vista. Aí eu acho que meio para fechar assim, considerando, né, o cenário que a gente tem, a gente diria que essa janela para agir está mais estreita, professor? Com certeza. Muito mais estreito. Eu estou escrevendo um quarto livro, na verdade. Otimista ou negativo? Que se chama A Recusa da Evidência, né? O título provisório dele, né? Porque exatamente nós temos agora uma situação que é muito caracterizada por recusar a evidência. Você falou em guerra nuclear, estamos claramente hoje com um risco de uma guerra nuclear muito maior do que jamais tivemos, talvez até mais do que em 62, a famosa crise dos mísseis, etc. Então, pode ser que o colapso socioambiental não seja o nosso fim, ele venha antes. Isso não é, a meu ver, alguma coisa remota. Nós estamos vendo hoje uma proliferação de guerras muito grandes e um alinhamento muito forte em relação às possibilidades de confronto militar muito fortes, que são típicos do declínio dos Estados Unidos, né? Quando um poder hegemônico começa a declinar, ele tende a recorrer mais à violência, porque o soft power dele diminui. Então, há sim um perigo enorme de confronto militar. Mas eu não vejo essas duas questões, o colapso socioambiental e o conflito militar, como duas questões separadas. Eu acho que elas, na verdade, se retroalimentam. E eu acho que, portanto, quando a gente tem que hoje definir o primeiro ponto de uma pauta de sobrevivência, não era isso que eu dizia em 2023. Mas hoje eu digo, o primeiro ponto de uma pauta de sobrevivência é a paz. É a exigência de paz. Hoje, a guerra é um mal absoluto, porque ela é o triunfo da força sobre o direito, ela sempre foi, mas hoje, mais do que nunca, ela impede qualquer possibilidade de cooperação entre as sociedades. E se não houver cooperação entre as sociedades, esquece. Nós não temos a mais remota chance de continuar nesse planeta por mais um século, neste século ainda. Eu virei um pacifista radical, digamos assim, porque eu vejo que a gente precisa mais do que nunca hoje exatamente de negociação, de diplomacia. Quer dizer, a gente já tinha um problemão para resolver. Tem uma coisa que eu ouvi muitas vezes de especialistas e eu sempre concordei com essa visão. É a ideia de que a crise climática é o maior desafio que a gente tem para resolver conjuntamente como humanidade. E de que não tem como resolver esse desafio sem cooperação e união, sem que o multilateralismo funcione. E aí vem esse cenário de guerras que sequestra a possibilidade de qualquer outro tipo de debate. Como é que a gente vai falar em ação climática, em medidas para a gente minimizar problemas futuros, quando tem uma preocupação muito mais imediata? Mas tem uma coisa que eu ouvi da Ana Toni, que é a diretora executiva da COP30, que faz muito sentido. Ela disse assim: as guerras vêm e vão. Ficam 1 ano, 2, 3, causam muita destruição e vão embora. A mudança do clima, ela fica. Vai ficar por muitos anos. A Ana Toni, aliás, vai falar com a gente no 5º episódio dessa temporada. Então se prepara que vem muito debate bom por aí. Continua aqui com a gente. No próximo episódio, a gente vai falar sobre como a Amazônia vai estar no centro das atenções da COP30. E não só porque ela vai estar hospedando o evento. Essa temporada especial do Tempo Quente é uma coprodução da Rádio Novelo, da Agência Pública e do Observatório do Clima. Eu, Giovana Girardi, faço a apresentação dessa série e também assino o roteiro com a Bárbara Rubira. O tratamento final é da Paula Scarpim. A produção ficou por conta da Bárbara Rubira e da Ashley Calvo. A edição de som é da Luísa Silvestrini e da Evelyn Argenta, com sonorização de Júlia Matos e Mariana Leão.
A mixagem é do Gabriel Pimentel. A música original é do Arthur Kunz. A produção executiva é da Marcela Casaca, com assistência da Ellen Pimentel. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliane Egger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento e a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A checagem desse episódio foi feita pela Ethel Rudnitsky. Nossa identidade visual foi elaborada pela Natasha Gompers e pelo Gustavo Nascimento. Nós gravamos na Confraria de Sons e Charutos, em São Paulo. Obrigada e até o próximo episódio.